2, 3, 4. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aqui um projetinho na Audax Ventus Passo. Essa é a bicicleta que a gente vai estar trabalhando nesse projeto. Dá um geral para vocês. Inicialmente ela é um quadro Audax Ventus, certo? Modelo Passos. Ano de fabricação modelo 1920. Vem com os aros Cole de carbono bem legais. Ela já está com mesa extra light. Selim Itália SLA, também de carbono. E é justamente desse material que a gente vai estar trabalhando, carbono. Vocês podem ver que bem aqui no centro da imagem ela teve uma fratura no carbono, teve um impacto. O dono dela estava pedalando com ela um rolo de treino e aí o rolo tem aquele disco de inércia, né? E acabou que o disco de inércia bateu, pegou aqui na parte interna quando ele estava mexendo na bicicleta, tirando ela do rolo. O rolo ainda estava em movimento e ele causou esse dano na bicicleta. Então, a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui e falando como a gente consegue proceder para fazer um reparo de carbono de qualidade, com todos os parâmetros que a gente consegue controlar, para devolver essa máquina aí e ao dono dela a plena garantia de desempenho sem botar em risco a segurança. Pois bem, pessoal, já que a gente vai estar trabalhando com reparo de fibra de carbono, nada mais justo a gente conversar um pouquinho aqui sobre o que é a fibra de carbono. A fibra de carbono ela é um material classificado como compósito, certo? A estrutura dela é baseada em dois tipos de materiais, uma matriz, geralmente a resina, e o tecido, a fibra de carbono no nosso caso. Existem aplicações semelhantes para a manufatura de carros. Aqui no Nordeste a gente tem os bugs e a carenagem dele é feita com fibra de vidro, que utiliza resina e também utiliza a fibra de vidro, no caso, para conferir esse material. Claro que o carbono é um material bem mais nobre, ele é mais caro de ser fabricado, o processo de fabricação dele é mais nobre e também resulta em um material bem mais resistente e com a capacidade de ser muito mais leve. Até por isso que ele é utilizado nessas bicicletas de competição. Então, aqui eu tenho exemplos de plaquinhas de material de carbono. Esse aqui no caso é um UD. Aqui um exemplo um pouquinho maior. Essa placa é bem leve, ela tem uma espessura de aproximadamente 5 milímetros e ela tem resistência equivalente à de aço, só que a gente está trabalhando com 42% da massa, do peso, então é útil. A gente acha que essas novas bicicletas elas são menos resistentes que as de antigamente. Não, muitas vezes elas são mais resistentes que as de antigamente, aquelas bicicletas feitas em tubos de ferro, em aço, de alumínio também, que a gente tem ainda muito comum no mercado. Então não precisa ter medo, o carbono é muito resistente. Aqui eu vou estar falando como é que a gente vai fazer mais ou menos esse processo. Vou dar um passo a passo do que a gente vai ver aí pela frente, o que vai vir. Então, vamos lá. Se esse material ele tem uma base de tipo matriz e fibra, eu vou falar para vocês o que é a matriz e o que é a fibra. A matriz, geralmente, ela é vendida assim, em potes de mistura, que são as resinas. Ela pode ter a resina de poliéster, pode ter a resina tipo epóxi, que é vendida. No caso,
para um produto nobre, que nem esse, a gente utiliza resinas epóxi, que são mais capazes de suportar as intempéries e ações de forças que acontecem na bicicleta. Quando passa ali em cima de um buraco, de uma lombada, ou então o ciclista vai ter que pular ali uma vala na cidade, enfim, acaba ou não passando em cima de um bueiro. Ou então na ação, por exemplo, de descer uma serra e aí o ciclista se deparar com buracos, detritos, ali, pedrinhas soltas, então ele vai estar em alta velocidade, vai levar um impacto para a roda vai transferir esse impacto para o quadro da bicicleta e se esse quadro não for resistente o suficiente, ele pode vir a quebrar, derruba o ciclista, enfim, perigoso. Então a gente vai sempre estar trabalhando aqui com alguns dos melhores materiais que são possíveis de ser comprados, são possíveis de ser utilizados. Para manter então a originalidade, a resistência que o quadro tem, esse quadro Audax, a gente vai utilizar resina epóxi. Eu vou passar para vocês as referências das resinas, de todos os materiais na sequência aí do vídeo e deixar bem detalhado para que se algum dia vocês precisam fazer um reparo na casa, enfim, vocês tenham alguma referência. Beleza? A resina, enfim, vai ser para conferir a nossa matriz. Mas só a matriz não é resistência suficiente. O que vai realmente conferir a resistência vai ser o carbono. Isso aqui não é um tecido de carbono, mas é um tecido. O carbono, pessoal, a fibra de carbono, ela é uma estrutura realmente um tecido, parece um pano desse aqui. Mas, por ser tecido, principalmente pela forma que ela é tramada, ela é maleável, certo? Isso pra gente é muito bom, até porque a bicicleta tem geometrias diferentes, certo? Inclusive, aqui na parte traseira, tem uma geometria que é bastante complicada, ali abaulada, com alguns formatos. Então, pelo carbono ser um tecido, ele tem a vantagem de que a gente consegue acomodá-lo da forma que a gente quiser e formar geometrias e formas diferentes. Essas geometrias e formas vão estar fixadas pela nossa matriz. Então a matriz meio que cola e forma aquilo ali, um plástico, para segurar o nosso tecido no formato que a gente quer, e o tecido vai conferir a resistência do nosso compósito, ou da nossa fibra de carbono, no caso aqui, para essa bicicleta, para essa aplicação. Ok, mas e para o reparo? A gente não consegue ver aqui a fibra de carbono crua. Quando eu falo fibra de carbono crua, o que eu quero dizer para vocês? A gente pode ter aqui alguns exemplos. Por exemplo, nesse porta-garrafas aqui da Kforce FSA. A gente consegue ver aqui por trás a trama do carbono. Tá vendo que tem linhas nesse sentido e linhas nesse sentido, entrelaçadas. Essa é a estrutura de uma malha de carbono tipo biaxial. Por que biaxial? Biax, 2 eixos. Então a gente tem o primeiro eixo, assim, e o segundo eixo aqui, certo? Então a gente tem aqui uma fibra biaxial a 90, ou seja, primeiro eixo assim, segundo eixo a 90 graus dessa primeira fibra, tá? A gente consegue ver exemplo aqui também na nossa roda, também é uma roda de carbono, certo? Aqui onde o freio passa, onde o freio pega, tá vendo que deixa mais à mostra a estrutura do carbono. Então, essa é mais ou menos a cara que o carbono vai ter. Claro, vamos recorrer aqui para o nosso exemplo. Tá vendo que essa plaquinha que eu mostrei anteriormente para vocês, ela é de um carbono unidirecional. Então, a gente não vê mais essa estrutura aqui xadrez. A gente vê agora alguma coisa bem mais uniforme, certo? No caso, a direção desse carbono, ela é nesse sentido aqui, ó. Ela está nesse sentido, certo? A gente consegue ver algumas linhas assim,
só que foram provenientes do lixamento dessa peça para mostrar a parte de baixo dela, né? Realmente o que o carbono é. Então a gente pode ver o que? Aqui é pintura, certo? Então a gente vai ter que ver o que está debaixo da pintura. Então o jeito simples da gente fazer para remover pintura é removedor de tinta, solvente. Então a gente vai pegar, comprei aqui um solvente simples, a maioria desses solventes, eu acredito que a grande maioria desses solventes, para não falar todos, né, não vai afetar a estrutura de carbono em si, se você fizer a aplicação e ali depois fazer retirada, para só realmente tirar a pintura. Então a gente não tem o problema de afetar o carbono, porque às vezes a gente pensa, às vezes o material reage, né? Mas não é o caso desse carbono e não vai ser o caso da grande maioria de quadros de carbono com a grande maioria de solventes de tinta. Então a gente vai fazer o seguinte procedimento. Naquele tubo lá atrás, a gente vai do local que tem a trinca, a gente vai marcar 60 milímetros para um dos lados, 60 milímetros para o outro lado. Vamos passar fita para deixar marcado o local que a gente vai fazer o reparo. Nesse local a gente vai aplicar nas extremidades dele fita cola, dessas transparentes, enfim, que a gente encontra em qualquer lugar, para, enfim, proteger a pintura, porque a gente vai vir com a camada por cima de solvente. Depois que a gente tiver exposto a essa fibra, ou pelo menos retirado a maior parte da pintura, a gente vai para a parte de lixamento. Vou estar inclusive mostrando aqui para vocês quais tipos de lixa eu recomendo e por quê. Recomendo começar com a P180 e depois a gente passar para uma P600. Isso aqui vai ser a numeração, tá? P180, ela indica pra gente que o grão, quanto mais baixo é a numeração, quanto mais próximo de zero, maior vai ser o grão. Ou seja, mais áspera ela vai ser, mais material ela vai retirar quando a gente passar. A 600, por sua vez, tá vendo que ela se aproxima muito mais de uma textura de um papel. É bem menos áspera. Então, 600 é um número maior que 180. Então, 600 vai tirar menos material do que 180. Então, essa vai ser a ordem de lixas que a gente vai estar utilizando. 180, até a gente ter certeza que começou a chegar no carbono, não estamos tirando mais tinta. Ela vai ser mais agressiva, então a gente vai utilizar apenas no começo. E depois a gente vai usar 600. Para quê? O carbono ele pode propagar trincas que vocês não vão ver externamente ali. E é por isso que a gente faz a reserva de uma zona, certo? E não apenas no ponto que houve a trinca, no caso, aquele ponto bem ali que existiu a trinca. Então é por isso que a gente vai fazer o lixamento mais ou menos dessa parte até essa parte ali. Para quê? Para que a gente tenha garantia de que não se propagou uma trinca e a gente não fez um reparo em cima dessa trinca. Então a ideia vai ser lixar esse material, certo? A gente vai lixar. Ah, mas eu tive um dano só desse lado. Do outro lado, se vocês olharem, vai estar perfeito, com pintura ok. Eu vou lixar tudo? Vou lixar tudo, porque às vezes a trinca se propaga. Tá vendo que a trinca aqui, ó, tá bem maior aqui no ponto de impacto, só que ela quebrou a parte aqui de cima e por baixo também ela teve um dano. Então nada me garante que não tem um dano também pelo outro lado. Então só para conferir, né, a gente faz esse processo. A gente vai fazer o lixamento dessa área inteira. Depois que a gente tirou a pintura, a gente vai fazer esse primeiro lixamento com a 180, gramatura 180 na lixa. Beleza, temos certeza que eu tirei ali, não estou mais mexendo na pintura, eu cheguei no carbono, aí eu vou passar para 600, que é menos grossa, vai tirar menos material, então eu vou estar com mais sensibilidade no que eu estou fazendo, quando eu estou lixando. Fator muito importante, essas lixas são lixas d'água, tá?
Por que lixa d'água? Porque é uma mão na roda trabalhar com lixa d'água para isso. Porque à medida que a gente for lixando aqui o carbono, ele vai soltando um pozinho, certo? É como se a gente estivesse lixando plástico, então ele vai riscando e vai soltando aquele pó. Quando eu estou numa superfície molhada, meio que vai estar continuando transparente mesmo que eu esteja lixando. Então eu vou estar continuando vendo o que eu estou fazendo, sem esse acúmulo de pó esbranquiçado por cima, certo? E eu vou estar vendo o que eu estou lixando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse tipo de lixa, a gente vai molhar a superfície da peça e lixar com a superfície molhada, tá? Por isso que é importante a gente comprar esse tipo de lixa d'água. Tanto é que aqui, ó, tá marcado aqui, ó, lixa d'água. Então esse tipo de lixa é bom para a gente trabalhar com carbono. Beleza. Depois que a gente lixar ali o nosso tubo, o que a gente vai fazer? Eu gosto de fazer um procedimento que é fazer um molde da minha peça para que eu consiga ter ali um modelo para testar algumas coisas. Testar o quê? Testar a aplicação da fibra, testar como eu vou acomodar o meu sistema, testar o tamanho do tecido, porque eu falei para vocês, olha, a fibra é como se fosse um tecido. Então, com o molde dessa minha peça, eu posso vir com o meu tecido de carbono lá na frente, eu vou estar mostrando para vocês o tecido de carbono, e ver no meu molde, olha, daqui até aqui tá um tamanho de carbono adequado para eu cobrir a minha superfície, etc. E aí eu faço os recortes das minhas fibras. É muito importante a gente se atentar à direção da fibra e como a gente corta ela. Vou estar mostrando para vocês quando eu estiver fazendo o procedimento. Mas enfim, com o molde fica mais fácil porque eu paro de mexer na bicicleta. Por que eu gosto disso? Porque querendo ou não, pessoal, a gente tem alguns óleos na nossa mão que contamina a peça. Contamina de que forma? Quando a gente encosta nela, quando a peça estiver lixada e eu tirar a mão, vai que meio que ficar sujo ali o material, tá bom? Então, depois que eu faço a etapa de lixamento e faço o meu molde, eu protejo a minha área lixada, vou proteger a minha área lixada com papel filme, tá? E depois eu só vou retirar esse papel filme na hora que eu já tiver os tecidos cortados, que eu já cortei lá na dimensão certa porque eu tive o meu molde. Já vou estar com a resina preparada, vou estar mostrando para vocês depois como é que a gente vai preparar essa resina. Já para fazer a aplicação na peça, para deixar o menos exposta possível a superfície lixada, a superfície com acabamento, para a gente fazer esse reparo, certo? Então, é mais ou menos esses passos que a gente vai seguir. Depois que a gente tiver com esse modelo pronto, a gente vai fazer o recorte desse tecido, vai separar o nosso tecido escalonado, para que a gente depois venha a colocar esse tecido na peça, depois aplicar a resina para fazer a colagem, né, desse tecido e o reparo em si. Posteriormente a isso, vai ter que existir o tempo de cura da nossa resina. A resina requer um tempo para ela ficar curada. A resina requer um tempo para ela ficar curada, tá vendo que ela é líquida e ela vai se transformar num sólido, e isso leva tempo. Beleza, vamos esperar esse tempo e aí a gente vai partir para a parte de lixamento e vamos ver se a gente consegue depois terceirizar a pintura para entregar o quadro, né? E finalizar a bicicleta, deixar ela como ela saiu de fábrica. No livro do Callister, 8ª edição, que é Ciência e Engenharia de Materiais. Eu tô aqui na página 541 da parte de materiais compostos e projeto, e a gente vai ver, por exemplo, a influência do comprimento da fibra. Mas eu quero mostrar para vocês justamente o seguinte: a gente tem aqui a estrutura, né, como se a gente tivesse dado um zoom muito grande na fibra. O que a gente estaria vendo? A gente estaria vendo o seguinte na fibra de carbono. A nossa fibra aqui, no caso, o carbono seria
preto, né? A nossa fibra está sendo tracionada, está sendo puxada aqui, também na sua setinha, esse vetor. E a nossa matriz. Então, que na matriz existem essas linhas e a matriz está sendo puxada para o outro lado, né? E essas linhas da matriz, tá vendo que ficam coladas na fibra, e a gente pode imaginar isso como sendo o seguinte: a matriz está colada na minha fibra. Quando eu puxar a minha fibra, a minha matriz também está sendo puxada. Então pensa que se aqui logo ao lado eu tivesse outra fibra, e em cima dela outra fibra, e atrás dela outra fibra, e acima dela outra fibra, e abaixo dela outra fibra. Quando eu puxasse essa daqui, que a gente está vendo, a matriz iria transferir essa carga, essa energia para todas as outras fibras que estão ao redor. Então esse é o papel principal da matriz nesse material compósito, tá? Que é o que? A fibra, ela é a responsável por ser a parte que vai aguentar a maior tensão, ela é a parte estrutural ali mais forte em si, e a matriz, que é a resina, que é o plástico que a gente vai estar trabalhando, que a gente fala também que a fibra de carbono, ela é Carbon Reinforced Plastic, no inglês, que é o carbono reforçado por plástico, que é o quê? A fibra, o carbono é só isso daqui, a matriz é plástica, é um plástico que a gente vai estar utilizando, a resina ela vai virar um plástico. Então esse plástico ele é feito para ligar todas as fibras e fazer com que todas as fibras trabalhem em conjunto, para que quando elas sejam puxadas, elas trabalhem em conjunto e consigam segurar a força, a carga que está acontecendo. Por exemplo, a nossa roda aqui, para que quando ela passe, por exemplo, numa lombada, a roda seja empurrada para cima, certo? E todas as fibras, ou pelo menos a maior parte das fibras ao mesmo tempo, consigam ser puxadas, porque a matriz, ou seja, o plástico, a resina que está constituindo esse triângulo traseiro, está distribuindo a força que veio da roda para todas essas fibras que estão no meu triângulo traseiro. E até por isso que essa bicicleta, ela consegue rodar até um pouco com essa trinca aqui no quadro, ela não vai quebrar de primeira. Por quê? Porque toda a outra parte do carbono está sendo trabalhada junta, e não só essa parte solicitada. Então, meio que, ela quebrou ali, o carbono, de forma inteligente, compensa e segura o quadro, segura a geometria, segura a roda no lugar, passando mais tensão, puxando mais as outras fibras que ainda estão intactas.